Fala galera, beleza? E eu aqui de novo, e hoje quero tratar sobre um assunto bem delicado, que é o chamado alienação. Às vezes a gente tem algum conceito, alguma ideia a respeito disso, né? A gente tem ideia de que é ruim, mas a gente não sabe exatamente qual é o significado dessa palavra, né? Alienação, como termo jurídico, é a passagem de um bem, que é direito seu, para um terceiro, né? Então você cede seus direitos para um terceiro. Isso é ruim de uma forma, isso pode acontecer, melhor dizendo, de uma forma inconsciente, pode acontecer também por livre e espontânea vontade ou por uma certa forma de manipulação, né? E o que exatamente é a alienação nesse sentido mais perigoso que eu quero trazer? A alienação no sentido mais perigoso é a privação da pessoa de pensar, né, por conta própria. Então o alienado ele sempre vai pensar através de um filtro, né? Ele vai ter que trazer um filtro para poder pensar e ele vai ter tabus, ele vai ter coisas sobre as quais ele não pode pensar, ou ele não gosta de pensar, ou ele não é estimulado a pensar a respeito, né? E essa falta de reflexão afasta também, né, o conhecimento entender conhecimento da realidade, né, de uma forma, vamos dizer assim, pontual nesse sentido, e também de compreender, né, o sentido e as coisas, né, e o porquê das coisas, né. Isso é muito complicado porque muitas vezes a gente vê pessoas religiosas, né, com esse tipo de situação, elas passam a ter uma certo tabus, né, certos tabus, coisas sobre as quais elas não falam a respeito, sobre as quais elas não comentam a respeito dos seus sentimentos, suas emoções, e acabam seguindo aquelas coisas, né, aquelas regras de forma sistemática, e que acaba sendo simplesmente um padrão, né, na vida dela, são uma lista de coisas, né, aquela lista de coisas que você tem que cumprir, tem que fazer, e você acaba não refletindo, não pensando a respeito e não conseguindo tocar a realidade daquilo. O que acontece? É perceptível também que no Antigo Testamento, o pessoal da Antiga Aliança, né, eles traziam muito esse peso, né, essa questão de leis, tabus e coisas que devem ser feitas, né, e assuntos sobre os quais provavelmente não deve ser pensado, não deve ser comentado. A gente consegue ver isso na vida de Jesus, né, como ele era perseguido por tratar de assuntos que eram, vamos dizer assim, complicados, porque afetavam diretamente, não a reação, mas afetavam diretamente o privilégio de alguns. E falando sobre isso, alienar é muito fácil. Isso não é só porque as pessoas querem fazer isso, mas porque os alienados querem ser alienados, né? Isso priva a gente de ter que pensar por conta própria, né? E que, olhando para o Brasil de hoje, né, é uma coisa que realmente as pessoas estão evitando, né? Realmente as pessoas não querem pensar por conta própria, elas não querem chegar a conclusões, elas não querem experimentar, elas não querem pensar a respeito, né? E a gente vai percebendo isso quando a gente se confronta, né? A gente faz perguntas, às vezes perguntas, por que você está perguntando isso? Ou por que você está agindo dessa forma? Muitas vezes você acaba sendo colocado de canto, de lado, ou as pessoas te olham de forma torta, porque você está fazendo perguntas, você está questionando, né? E quando você não faz essas perguntas, né, você fica numa situação muito mais cômoda, não só porque você não está fazendo perguntas e não está forçando a sua própria cabeça, a sua própria reflexão, né, mas também porque você cria um estado de maior harmonia, né, mesmo que seja uma harmonia negativa nesse sentido, né? A gente não quer entrar em conflito com as coisas, com as pessoas. A gente quer continuar em um estado que seja o mais o mais tranquilo possível, né? Sem muitos problemas, sem criar situações e fugindo dessas situações mais críticas. Então, sempre que você cria um filtro para poder pensar por conta própria, sempre que você tem tabus,
sempre que você tem questões que você não deve refletir, são razões para tabus. São sinais para um tabu, não sinais para uma alienação, né? E por que é importante a gente quebrar essa alienação? Porque aí você realmente está livre. Quando você consegue refletir sobre qualquer coisa na sua vida, quando você tem liberdade para poder refletir e não só tem o direito, mas exerce essa função efetivamente, você consegue ser livre de uma forma que você não conseguiria antes. E o que acontece com o alienador? O alienador, ele sempre vai tentar criar uma censura, ou ele vai tentar fugir. Porque se ele não conseguir censurar, ele vai ameaçar o alienado com a saída dele. Ah, você não quer fazer isso, você não quer pensar a respeito disso, então eu vou embora, eu vou sair. E eu não quero usar exemplos religiosos aqui, porque é muito complicado, mas existem vários exemplos religiosos em que o fiel deve ficar atento. O fiel deve ficar atento a respeito disso, né? Até que ponto ele está sendo alienado e até que ponto ele está tomando as decisões acertadas nesse sentido, né? Por mais que a tranquilidade, a calma, a paz, vou dizer a paz muito entre aspas aqui, né? Essa paz aparente, né? Que surge no momento de alienação, quando todo mundo está pensando das mesmas formas, pensando, falando as mesmas coisas, é uma paz falsa e tudo tem um preço. Né? Você pode não sentir o preço disso agora, mas você está abrindo mão da sua liberdade para poder estar ali numa paz. O alienado, como eu falei, como ele está nesse estado de paz, né, com o meio em que ele se encontra, né, com as pessoas com as quais ele convive, ele não se sente, ele se sente feliz, entre aspas, né, ele se sente realmente feliz, ele imagina estar no estado de felicidade, né, e ele quer se privar de sofrimentos, né, pensa, poxa, pensar sobre algumas coisas é muito causa um certo sofrimento, né? Você pensar, você refletir, você chegou ao âmago das situações, você chegar à raiz das questões, causa um certo sofrimento. Não só por parte de você não saber, né? Porque quando você assume esse caminho de liberdade, você assume também o peso do desconhecido, né? Você assume que você não conhece as coisas, você assume que você não sabe todas as coisas, mas ao mesmo tempo você se percebe um pouco tirado desse meio, né, dessa companhia, né? Então você acaba por algum tempo não conseguindo se encaixar em alguns grupos, né? É claro, né? Quando você reflete sobre algumas coisas é sempre bom ter algumas luzes, né? Ver opiniões diferentes, né? Mas entender, né, que esse caminho de desconforto ele pode durar um certo tempo. Então, pro alienado é muito mais fácil, é muito mais cômodo continuar a alienação, ter respostas simples, respostas fáceis e estar participando ali da mentalidade de um grupo, estar participando ali do bem-estar comum daquela situação.